Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a aula de ciências, né? As páginas 93 e 94, como está lá na última página da apostila, indicando. Então, hoje a gente vai falar sobre o uso dos recursos naturais. O que seriam esses recursos naturais? Né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso já. Eu trouxe uma imagem como exemplo. Vamos lá, página 93 do livro de ciências. Eu coloquei aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Fica bem pequenininho, eu sei, é ruim a leitura. Peguem o livro de vocês, abram na página 93 e vamos lá. O uso dos recursos naturais. A gente começa essa atividade, essa aula, né, já com uma atividade de observação. A gente vai observar essa imagem e a gente tem que responder esses 3 pontinhos que estão aqui, ó. Primeiro, né, tá perguntando assim: depois que o lanche for consumido, quais itens irão para o lixo? Então a gente vê aqui, ó, um vovô, né, comendo com a sua netinha. E a gente vê aqui na mesa vários itens. Eles estão comendo um lanche. Quando eles terminarem de comer o lanche, desses itens que estão aqui, quais deles vocês acham que vai para o lixo? Então aqui a gente tem, ó, o lanche que está na mão do vovô, a gente tem a embalagem de papel, aqui a gente tem a batatinha frita com embalagem também. Aqui nós temos um copo com um canudo, deixa eu olhar no livro que eu não estou enxergando direito. Esse pequenininho aqui é um sachê de ketchup, aqui a gente tem mais ketchup, tem mostarda, outra embalagem, outro copo. Aqui é o saco de papel onde esses lanches vieram dentro, né? E aqui, ó, é um suporte de papelão para copo, tá? Que vem geralmente para viagem quando a gente compra lanche aí nessas lanchonetes maiores. E aí vocês vão observar, depois que eles terminarem de comer, disso tudo que tá aqui na mesa, o que vai pro lixo? E aí vocês vão escrever aí no livro mesmo, tá bom? Pode ver se cabe aqui pequenininho, aqui embaixo. Ao invés de descrever a caixa, o copo, as coisas, né? Vocês podem descrever os materiais de que eles são feitos. Então, você pode colocar assim, os itens de plástico, os itens de... E vai colocando o material que fica menos coisas para escrever e aí cabe nesse espacinho. Segundo ponto, na opinião de vocês, há desperdício de materiais nessa refeição? Essa é uma resposta pessoal, mas eu quero que vocês observem com calma todas essas embalagens que nós temos aqui, e aí você vai responder se, na sua opinião, há desperdício de materiais aqui. A atividade 3 está pedindo assim: pensem em uma nova forma de vender esses alimentos utilizando menos embalagens. E depois explica a ideia de vocês para os demais colegas. Essa última parte de explicar para os demais colegas, infelizmente a gente não vai conseguir fazer, tá? Mas você pode pensar em um jeito de diminuir a quantidade de embalagem que tem aqui, ó. E aí você pode mandar para mim, tá? Pode mandar como áudio mesmo para Pro, e eu vou adorar ouvir as sugestões de vocês. Aí nós temos 2 parágrafos pequenininhos aqui explicando umas coisas pra gente. Eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Vou ler aqui no meu livro porque na tela do computador tá bem pequenininho para mim também. A água, o ar, o solo, o petróleo, as rochas, a madeira e tudo que o ser humano utiliza da natureza são chamados de recursos naturais. Então, a gente tem aqui a definição de recursos naturais. Todos os materiais que a gente retira direto da natureza para utilizar, a gente vai chamar de recursos naturais. Então, nós usamos a água, nós usamos o ar, né? O tempo todo. Nós usamos o solo, tanto para plantar e colher, quanto para construir as nossas casas, para fazer pistas para a gente poder circular, né? O petróleo, que é retirado da natureza para fabricar vários objetos aí que a gente utiliza. As rochas, né? As pedras que a gente usa, aquelas britas pequenininhas que se usa para fazer concreto, para encher laje, também é rocha tirada da natureza, tá?
A madeira, se você olhar um pouquinho aí na sua volta dentro de casa, você vai encontrar pelo menos 2 ou 3 móveis feitos de madeira. E todo o resto, né? Tudo isso que a gente retira direto da natureza para fabricar coisas ou para utilizar diretamente no nosso dia a dia, a gente vai chamar de recursos naturais. Segundo parágrafo. Devemos sempre nos lembrar de que é necessário utilizar os recursos naturais de forma consciente e planejada, evitando o desperdício e o mau uso para não prejudicar o ambiente. Que é uma coisa que eu conversei, né, com alguns alunos que estavam aqui no presencial, a gente falou um pouquinho da atividade de geografia, que tinha um pouco a ver com esse tema. E a gente conversou sobre o seguinte: não dá para não utilizar os recursos naturais. Não tem como não utilizar, até porque a gente precisa desses recursos para sobreviver. Só que a gente precisa ter um planejamento, uma organização e consciência no momento de utilizar esses recursos naturais. Eu não posso usar de qualquer jeito, sem limites. Por quê? Porque se eu usar de qualquer jeito, sem limites, uma hora isso vai acabar. Ou vai diminuir muito a quantidade e eu vou ter dificuldade de encontrar esses recursos naturais para eu utilizar, tá? Então, tomar esse cuidado de ter um planejamento para a utilização. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for lá escovar os meus dentes e eu não tiver uma consciência, um planejamento nessa ação, eu vou desperdiçar água. Então, presta atenção aqui comigo. Vou lá escovar os meus dentes, abri a minha torneira e lembrei que eu não coloquei o creme dental ainda na escova. Vou lá colocar o creme dental na escova. E aí a torneira ligada, a água indo embora. Aí fui lá, escovei os meus dentes, enxaguei tudo isso com a torneira ligada. Imagine a quantidade de água que está indo embora. Mesmo que essa água depois vai passar por um sistema de tratamento para voltar para a gente utilizar, né, outra vez, o trabalho e o gasto que se tem para fazer esse tratamento na água é muito grande. Então, quanto menos água eu poluir, quanto menos água eu utilizar, menos vai ter gasto, menos vai ter problemas aí, dificuldades depois para a gente ter água potável em casa, tá bom? Agora, pensem nessa mesma ação organizada, consciente, planejada. Vou escovar os meus dentes. Cheguei lá no banheiro, coloquei o creme dental na minha pasta, ligo a torneira, molho a escova um pouquinho, quer dizer, o creme dental na escova, né? Molho um pouquinho, fecho a torneira, escovo os meus dentes, terminei de escovar os meus dentes, ligo a torneira, enxago a minha boca, enxago a minha escova, fecho a torneira, guardo as coisas. Gastei bem menos água do que no primeiro exemplo. Então, não se trata de não utilizar. A gente não tem como não utilizar os recursos naturais, mas a gente tem como transformar esse uso em uma ação consciente e planejada, tá bom? Vamos passar para a próxima página, que eu coloquei uma imagem aqui de exemplos de recursos naturais. Então, só para vocês observarem alguns, tá? São vários, são inúmeros. A natureza fornece para a gente basicamente tudo que a gente precisa para sobreviver, mesmo que a gente transforme esses materiais depois, esses recursos depois. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem o ouro, barras de ouro. Quem tem uma em casa, eu queria muito. Aqui as barras de ouro estão simbolizando para a gente, né? Estão representando os metais. Então, tudo aquilo que é metal, a prata, o ouro, o alumínio, o ferro, né? São todos retirados da natureza. Eles são retirados da natureza de uma forma bruta e aí eles são transformados, trabalhados, bem elaborados até chegar às nossas mãos em forma de objetos, né, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, tá bom? Então parem para pensar aí que, por exemplo, esse brinco da Pro aqui, ó, não é ouro, tá bem longe disso. Mas esse brinco da Pro, que é feito de um metal, né? Depois passaram uma tintazinha dourada aqui para parecer ouro, né? Ele não foi encontrado assim. Foi retirado um metal lá da natureza e aí esse metal ele foi trabalhado, foi lapidado, né? Até chegar nesse formato aqui na mão da Pro. Então, tudo que a gente utiliza, se a gente for olhar para a roupa que a Pro está usando, esse tecido tem algodão, então o algodão vem da natureza.
Tudo que a gente olhar aqui à nossa volta, a lousa, né, que tá aqui, peraí, deixa eu achar minha mão aqui. A lousa que tá aqui, ó, também é de madeira. Mesmo que ela tá com uma tinta, tá pintadinha aqui, ela é madeira, ela foi retirada da natureza, né, essa moldura aqui. Essa parte do meio aqui não é madeira, essa parte do meio aqui é de cimento. Mas que também é retirada da natureza, né? É um pozinho de pedra, o cimento, né? Mais ou menos isso, né? Alguns têm umas tecnologias mais diferentes. Mas vamos lá. Aqui a gente tem parece... Eu olhei de relance, assim, pareceu petróleo, um carrinho de petróleo, mas não é isso não, parece carvão, né? O carvão também é retirado da natureza. Aí aqui tem os troncos das árvores que vão virar a madeira que a gente utiliza para fabricar os nossos móveis, os lápis que a gente usa, entre outros itens que a gente tem no nosso dia a dia que vem aqui desses troncos de árvores que foram retirados. As pedras preciosas, né? A gente tem aqui o verdinho, a esmeralda, tem esse azulzinho aqui que eu acho que é um cristal. E a gente tem também as plantas, né? De onde a gente retira boa parte da nossa alimentação, a decoração das casas, né? Tem mãe, tem vó que adora planta. A gente retira também remédios. A maioria dos remédios que nós temos na farmácia vem as substâncias das plantas, né? Que já existem na natureza. Então, esses são recursos naturais. Mesmo que eles não cheguem desse jeitinho aqui na nossa casa, ó, mas todos os itens que tem dentro da nossa casa foram fabricados a partir de um recurso natural, tá bom? E a página 94, que tem uma continuação do nosso texto, né? Página 94. Vou ler para vocês aqui, vou ler junto com vocês, acompanhem aí no livro. Atualmente, retiramos uma enorme quantidade de recursos naturais do ambiente para a fabricação de materiais, como papel, plástico e vidro. Então, é o que a Pro falou aqui no slide anterior, né? Tudo aquilo que a gente utiliza é fabricado a partir de um elemento ou de um recurso natural. Devemos ficar atentos, pois grande parte dos materiais que utilizamos no dia a dia é descartada como lixo após o uso. Boa parte desse lixo se acumula no ambiente, o que pode contaminar e prejudicar a natureza. Então, mais uma vez, a questão do planejamento, da consciência, né, de utilizar esses objetos de uma maneira consciente, de uma maneira responsável. Não é porque depois isso pode ser reciclado que eu vou utilizar sem limites, sem um planejamento, sem uma consciência. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. O papel, né, tem um caderno aqui desenhado. Esse caderno ele foi feito com material reciclado. Então eu posso usar 10 folhas de papel de uma vez, sem necessidade. Simplesmente posso amassar, jogar fora, porque depois eles podem reciclar esse tipo de material. Esse não é um pensamento responsável, nem consciente e nem de planejamento. A gente está usando sem limite. A gente está usando sem pensar no futuro, né? E eu não falo nem de um futuro distante, é de um futuro próximo mesmo. A gente precisa ter essa consciência na utilização desses recursos, tá bom? Uma forma consciente de consumir alguns desses recursos é valorizar aqueles que podem sofrer reciclagem como forma de redução da quantidade de lixo produzido. Então, se eu vou utilizar algum tipo de material, e eu posso escolher entre um material que possa ser reciclado e outro que não possa, é mais responsável da minha parte, é mais consciente da minha parte escolher o material que pode ser reciclado ou o material que vai agredir menos o meio ambiente quando eu for descartar, né? Por exemplo, algumas lanchonetes adotaram o copo de papel. Estranho, né? Mas ele é um papel um pouco mais resistente. Eles adotaram o copo de papel ao invés desse copo aqui, ó, descartável de plástico. Por quê? Quando descarta esse copo de plástico na natureza, ele leva muito tempo para se decompor. Lembra que a gente falou sobre a decomposição lá na matemática? É o mesmo conceito. Ele vai levar muito tempo para derreter todinho e para deixar de agredir esse meio ambiente. Fora que muitas pessoas descartam lixo no lugar errado e algum animalzinho pode
engasgar com esse tipo de material e morrer, né? A gente tem várias reportagens tristes a respeito disso. Então, quando o copo é feito de papel e ele é descartado, o copo desmancha mais fácil, ele decompõe mais fácil. E pelo fato de o copo ter maior parte de elemento natural do que o copo de plástico, ele vai agredir menos o meio ambiente. Então, são escolhas mais inteligentes, escolhas mais responsáveis na utilização dos objetos, aí pensando nos recursos naturais e na preservação do meio ambiente. Ok? E aí, o que seria então essa reciclagem? Né? A reciclagem é quando eu pego um material que seria descartado, jogado no lixo, e transformo esse material em algo que o vá utilizar outra vez, né? Ele é muito parecido com o conceito de reutilização, né? Mas a reciclagem é quando eu transformo um objeto que iria para o lixo em um outro objeto que vai ser útil para mim. E aí eu deixo de gerar lixo e gero um outro objeto útil, funcional no meu cotidiano. Eu vou dar alguns exemplos nos próximos slides de reciclagem, só para a gente finalizar, mas aí eu vou explicar aqui a atividade 1, tá bom? Com seus colegas e seu professor, discutam se concordam com cada uma das frases abaixo ou se discordam delas. Expliquem a escolha de vocês. Então, infelizmente, a conversa com o professor e com os colegas a gente não consegue fazer, mas você pode conversar com alguém que esteja aí te ajudando a fazer essa atividade em casa, tá bom? É algo bem rápido de se fazer. Então, olha só, você concorda ou você discorda dessas 3 frases aqui, dessas 3 afirmações? A primeira diz assim: podemos utilizar todos os recursos naturais da Terra, pois eles nunca se esgotarão. Essa afirmação, ela está dizendo o seguinte: eu posso usar tudo do jeito que eu quiser, porque isso nunca vai acabar. Mais ou menos isso, tá? Letra B. Não faz mal usar muito papel, desde que após o uso essas folhas sejam recicladas. Concorda ou discorda, depois de tudo isso que a gente conversou? E a última afirmação: comprar mais alimentos do que podemos consumir também prejudica o planeta. É a questão aí do desperdício, né? Você vai dizer se você concorda ou não concorda com as afirmações, com aquilo que elas estão dizendo. E agora a gente vai passar para o próximo slide. Deixa eu encontrá-lo aqui. Ó, aqui tem um exemplo de reciclagem. Vocês conseguem identificar que isso aqui, ó, é garrafa PET, né? Garrafas de refrigerante. E essas garrafas, elas poderiam facilmente ser descartadas no lixo. Olha quanta garrafa tem aqui. Mas essa pessoa fez um jardim suspenso. Ela colocou numa parede várias garrafinhas com terra e plantou, né? Ela fez um jardim suspenso aqui. Pelas plantinhas que eu tô vendo, parecem temperos, é como se fosse uma horta na parede. Então fica aqui uma sugestão. Fora outras muitas coisas que se pode fazer com os materiais recicláveis. E tem um outro exemplo bem bacana aqui, achei muito legal esse exemplo, que é de tampinhas plásticas. As tampinhas plásticas, elas são muito resistentes, então elas demoram muito para se decompor. Fora que elas são plástico, né? Isso acaba poluindo o solo. E aí, se numa enxurrada essas tampinhas vão parar dentro dos rios e os peixinhos podem comer e se engasgar, né? Tem vários problemas que podem acontecer aí. Olha que bacana. Essa pessoa, com muita paciência, né, construiu um balde ou um cesto, né? Usem aí a imaginação de vocês. Com várias tampinhas. Então, olha quanto lixo foi evitado de ser descartado. E ficou muito legal. Seria uma opção muito bacana para guardar brinquedos. Existe também algumas pessoas que fazem cestos com canudinhos de revista velha, jornal velho, né? Livros que não se utiliza mais, livros didáticos que não se utiliza mais. Eu particularmente morro de dó de jogar livros fora, quaisquer tipos de livros. Mas entre descartar e reciclar é sempre a melhor opção, tá bom? Eu vou deixar um desafio para vocês aqui. O desafio é o seguinte: peguem algum material dentro da sua casa que você poderia descartar e crie algum objeto ou algum brinquedo para você reciclar.
ok? Para você reciclar esse material. Aí você vai fazer e vai mandar foto para a Pro. Eu quero ver as fotos, todas as fotos. E aí depois eu vou montar um mural com essas fotos e vou postar lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Um beijo da Pro, até o próximo vídeo.